Abra sua Bíblia no livro de Isaías, para quem não estava conectado no culto hoje e não prestou atenção nas músicas e nos textos que foram lidos nessa noite. Talvez você não percebeu que Deus já preparou todo o culto e direcionou toda a mensagem através dos textos lidos, através dos cânticos cantados, aquilo que Ele vai trazer essa noite. E eu não conversei com o pessoal do louvor e mandei a mensagem faltando uns 40 minutos, aquilo que eu ia pregar e aonde que ia estar. Mas Deus já sabia, porque Deus direcionou tanto o louvor quanto os versículos lidos no começo deste culto, que eu ia falar em Isaías nessa noite. Nós temos estudado o livro de Isaías na nossa igreja. Esse mês é o mês que nós estamos lendo o livro de Isaías pelo menos 2 vezes, todo. E então a gente precisa entender um pouco do livro de Isaías para a gente chegar em Isaías capítulo 6. Isaías é um livro que ele é dividido em 2 etapas. Até o capítulo 39 de Isaías, Isaías escreve e está vivo e presente. E o tema de Isaías é um só, é mensagem de justiça, arrependimento, juízo, e se não houver arrependimento, o juízo, mas com arrependimento, esperança. Esperança de uma nova restauração, esperança de uma nova Jerusalém, uma esperança de um libertador de Israel. Isso aconteceu vários anos, mas já apontando para o Messias, que é Cristo. O livro de Isaías, até o capítulo 39, nada ainda aconteceu. Isaías está profetizando essas coisas há uns 50 anos, mais ou menos, antes de tudo acontecer. Mas ele deixa a outra parte, segundo grandes estudiosos, escrita e selada com os seus discípulos, para que quando acontecesse todas essas coisas, então fosse revelada a segunda parte do livro de Isaías, como aconteceu, porque do capítulo 40 ao capítulo 66, Isaías já morreu, ele já não está presente. Mas aquilo que Deus falou ao seu coração foi registrado e selado, para que o povo de Israel soubesse o que haveria de vir, a restauração, o reânimo no Senhor, o consolo de Deus. Eles estão saindo agora da Babilônia para voltar e reconstruir os muros. É no tempo agora de Neemias e Esdras, e então tem todos esses escritos aí de Isaías de 40 a 66. Também falando do Messias, cumprindo a profecia do primeiro bloco de pensamento de Isaías, que esse Messias haveria de vir, que ele morreria e ele libertaria o povo de Israel da seguinte maneira: ele seria servo de todos e se entregaria como um servo e seria pregado no madeiro e levaria sobre ele todo o pecado, e todos aqueles que crescem nisso, eles teriam um novo céu e uma nova terra, e estaria com esse rei. Portanto, o livro de Isaías é considerado o livro chamado proto-evangelho, ou o evangelho antes do tempo, porque nele é o único livro no Antigo Testamento, considerado como o livro mais completo do Antigo Testamento, que fala sobre o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição e a volta do nosso Senhor Jesus, e também a nova Jerusalém descida do céu. Somente ele teve essa visão, e o apóstolo João, que também teve a mesma visão de que Isaías teve aqui no capítulo 6, a visão do trono. Isaías teve a visão, João viu ao vivo, quando os céus se rasgam em Apocalipse capítulo 4, e do trono, Deus fala com ele: sobe aqui que eu vou continuar te mostrando as coisas. Portanto, os únicos 2 que viram e tiveram essa visão da adoração dos anjos foi Isaías e o apóstolo João, registrado em Apocalipse. Então vamos lá, você já viu agora um pouquinho o resumo desse livro. Vamos entrar então no capítulo 6. Vamos comigo a partir do versículo 1, que diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra
está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoada o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, e não entendais, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes as casas, fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Isaías teve toda essa experiência em um dia marcante para a nação de Israel, no dia em que o rei morreu. E ele começa descrevendo esse dia, no ano da morte do rei Uzias. O que Isaías viu? Toda essa visão que vocês observaram aí enquanto a gente lia. Mas quem era o rei Uzias? Porque ele foi citado nessa profecia. Porque o rei Uzias foi um jovem que desde os seus 16 anos, quando ele foi colocado no trono no lugar do seu pai, ele decidiu em buscar ao Senhor. E se você observar aonde está escrito essa história de Uzias, você vai perceber, depois você lê lá em 2 Crônicas capítulo 26, tem a história dele lá. Os primeiros versículos tem toda a história desse rei. Você vai perceber que a partir dos 16 anos, aquele jovem resolveu fazer diferença naquela nação, e ser diferente, e andar com Deus. E lá pelo versículo 5, se eu não me engano, desse texto que eu te dei aí, você vai perceber que conta que ele decidiu buscar ao Senhor, e nos dias em que ele buscou a Deus, ele prosperou. Então o texto passa detalhes que às vezes passam despercebidos. No dia em que ele buscou, nos dias em que ele decidiu buscar a Deus, Deus prosperou a Uzias. Portanto, Uzias se tornou um dos grandes reis, venceu muitas guerras, construiu muitas cidades. Ele era amigo da agricultura, desenvolveu muito a agricultura daquele país. Ele fortificou as cidades, construiu torres, construiu vários tipos de arma, inclusive desenvolveu armas naquela época para colocar nas torres e nas pontas das muralhas, que atiravam fogo e pedras. Está aí registrado nas Escrituras. Um homem que fez a diferença na sua nação, um homem que fez muito do que os outros não fizeram, porque ele decidiu passar dias buscando ao Senhor. A história de Uzias começa bem, mas a história de Uzias termina muito ruim, porque o orgulho encheu o seu coração, e ele ficou orgulhoso e achou que poderia fazer todas as coisas, por causa de todos os seus feitos. E então entrou no Santo dos Santos para oferecer
acender incensos ao Senhor, e os sacerdotes entraram e falaram: porque pecaste ao Senhor e fez o que o Senhor não colocou na sua mão para fazer, você vai ficar com lepra. E ele morreu de lepra. No dia que ele morreu, no ano que ele morreu, Isaías teve essa visão. A nação estava desolada, porque embora ele apenas desobedeceu um mandato, é apenas um mandato, ele só foi tentar acender o incenso, porque olha os grandes feitos, irmãos. O que a gente não presta atenção é que Deus quer que a gente obedeça o que Ele deixou escrito, não o que a gente acha e nem o que a gente faz. Deus não está nem aí pelo que a gente faz, enquanto a gente obedece a sua palavra. A partir do momento que a gente deixa de desobedecer a palavra, aí fica ruim. Ficou ruim para o rei Uzias, fica ruim para qualquer um na história. Você pode ver várias histórias registradas na Bíblia, e Deus não escondeu elas. Homens que começaram bem, mas acabaram mal. Mas homens que começaram mal e teve arrependimento, portanto acabaram bem, porque decidiram obedecer a Deus. Nesse dia de angústia para essa nação, porque foi um grande rei, embora desobedeceu a Deus, a história dele foi uma história boa. Pensa o coração daquela nação. Qual outro que ia assumir agora? Será que ia conseguir fortificar cidades, ganhar guerras, construir armas de guerra, sair na frente, ser temido em todas as nações, como o rei foi? Foi nesse dia em que os homens já estavam com o coração triste, porque um grande rei, por causa de um deslize, morreu. E agora? O que fazer? O que fazer? Onde colocar os nossos olhos? Em tempo em que as coisas não vão nada bem. Isso mexeu muito comigo, porque depois das eleições dos Estados Unidos e as promessas que a gente tem visto na mídia aí, o coração da gente se acende com algumas esperanças que talvez sejam para nós falsas, mas que traz alegria, traz um renovo, um sentido de que pode melhorar alguma coisa, mas a gente esquece o que Deus deixou registrado na história: maldito o homem que confia no homem. Pois aquele que confia no homem e faz do braço forte a carne mortal a sua força, ele é aquele que não consegue ver a bênção do Senhor. A bênção do Senhor passa e ele não consegue ver. Ele é como um arbusto no deserto. Isso quem diz é o nosso Senhor, quando você vê isso em Jeremias, no capítulo 17, lá pelo versículo 5 ou 6 de Jeremias, fala do maldito homem que confia no Senhor, no homem, e faz a sua carne, o seu braço, a força. Mas o versículo 7 fala que aquele que confia no Senhor, tudo vai bem. Onde nós temos colocado a nossa confiança? Em reis, em presidentes, em nações? Ou você que diz que realmente confessa a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você tem colocado o seu coração e a sua fé naquele que pode todas as coisas? Eu já vi muita gente falando, e em parte está certo, porque em parte nós conhecemos. Fala assim: nós temos o nosso Deus, nós servimos a Jesus, mas também nós temos que fazer a nossa parte aqui na terra. E eu te pergunto, qual é a nossa parte aqui na terra? Deus nos salvou do império das trevas e nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. Para quê? Apenas para ir lá e digitar o voto naquela maquininha? É isso que Deus nos chamou para fazer? Para ser um cidadão valadarense de honra? Só isso? Para que Deus te tirou do império das trevas, irmãos? Por que Ele se fez Senhor nosso, comprando a nossa vida? Quem nós somos? As pessoas não nos conhecem, mas Ele nos conhece. Ele conhece o nosso pensamento. Ele conhece as palavras que ainda não chegaram na nossa boca. Ele já sabe de cada uma delas. Ele sabe quando você entrou aqui no culto, se você entrou realmente para buscá-lo e adorá-lo, ou se você veio para mais um culto, ou se você veio só para reclamar da mídia, da música, dos avisos longos do pregador. Ai meu Deus, vem aquele carequinha de novo que prega muito, Deus que me defenda dele. Ou se você entrou com o coração
pronto para receber aquilo que Deus te deu. Qual é a visão que você tem nesses dias? Qual é a visão que você tem para 2025? Eu te falo que o mundo está prestes a acabar, você acreditando ou não, que esses dias são os dias maus, e eles vão ficar piores ainda, porque o nosso Deus deixou isso registrado em Apocalipse, e parte do Apocalipse já começou a acontecer, você crendo ou não, porque essas coisas que Deus deixou escrito, não depende da minha fé e da sua, depende do que Ele determinou. Ele é Deus, e não conta com a minha e nem a sua opinião. Ele escreveu e Ele faz. Ele diz na sua palavra que vai passar os céus e a terra, e eles passarão, mas as palavras dele vão permanecer eternamente. O que Isaías viu diante da desgraça da sua nação, da perda de um bom rei, é o que nós precisamos ver, irmãos, porque independente do que nos espera em 2025, em 2026, na agenda de 2030, eles podem escrever o que eles quiserem lá. Se nós tivermos a mesma visão que Isaías teve, irmãos, nada vai nos abalar. Amém? Então o que Isaías viu, qual a visão que Isaías teve? Primeiro, olha o versículo 1 de Isaías 6:1, o que diz aí? No ano da morte do rei Uzias eu vi. Pode ler, gente. No ano da morte. Não está na tela não? Vamos lá então. No ano da morte do rei Uzias. O que ele viu? Eu vi o Senhor assentado, e as abas de suas vestes enchiam, os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia. É isso que nós precisamos ver, amados, em qualquer tempo, em qualquer morte de rei, em qualquer passagem de estação da nossa vida, nós precisamos ter a visão de quem é o nosso Deus, aquele que mandou o seu Filho para morrer por nós, que morreu naquela cruz e ressuscitou ao 3º dia e já está sentado ao lado de Deus Pai, Ele já está reinando, só falta a hora dele voltar para nos buscar, mas Ele já reina. Essa é a visão que nós temos que ter para que nada nos abale, independente, o dinheiro subiu, o dólar despencou, você comeu picanha ou comeu abóbora, você tem que ter a visão daquele que é, porque você ter a visão que todo mundo tem, irmão, um caminhão de ansiolítico vai ser pouco para a sua vida, você vai aumentar esses remédios que você está tomando aí. Você vai andar até com um balão de oxigênio, de tanta falta de ar que você vai ter. Vai dormir com um balão de oxigênio, vai tomar os ansiolíticos igual que suco, com gelo, num copão. Porque, irmão, nós estamos olhando demais para a terra. Nós estamos olhando demais para que todo mundo vê. Eu tenho acompanhado, eu estou falando isso, hoje eu estou desabafando, é só um desabafo. É lá da minha igreja, aqui não tem essas coisas não, é só lá. O povo está muito preocupado com o que agora. Se ele tem que vender, se tem que comprar, vai comprar ouro, guarda o dinheiro, tira porque vai vir um Drex, e vai o Pix, vai entregar todo mundo. O pastor, o que você acha disso? Eu falei, eu vejo o trono. E quem está sentado no trono, no alto e sublime trono. E ele falou que se eu perseverar até o fim, a minha história não termina aqui. A minha história começa no grande último dia, em que aqueles que não estão com Cristo, além de se curvar diante dele e confessar que ele é Senhor, vai ter que ir para uma morte eterna. Mas eu vou ouvir do meu rei: vinde benditos de meu Pai, e entre para o prazer eterno de vocês. Irmão, você tem que ver aquilo que Deus vê. Isaías viu o trono, a glória do trono, e quem estava assentado no trono. O mundo, reis podem morrer, pode ficar abalado, mas o nosso Deus continua assentado no alto e sublime trono. Como o senhor sabe disso, pastor? Porque essa visão que Isaías teve é lá, irmão, ele estava lá, mas ele teve visão de cá.
Porque ele teve a mesma visão que João teve no Apocalipse, que é o livro das coisas futuras. Porque para Deus, irmãos, ele não está preso ao nosso cronos. O tempo de Deus é o kairos, não é o cronos, não é as 24 horas. O tempo de Deus é eterno. Por isso ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio, mas ele já está no fim também. Pedro nos alerta isso na segunda carta dele, lá pelo capítulo 3, você vai ver que ele fala da destruição dos últimos dias, que não vai ser mais destruído como o dilúvio, embora muitas cidades vão ser inundadas por águas, porque o mar vai avançar, mas ele fala, o fogo está sendo entesourado para o fogo desses últimos dias, está escrito lá na segunda carta de Pedro, e ele fala assim, porém se lembre, que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia como 1000 anos. Ele está dando uma chave que você precisa entender. Por que é que ele solta isso? 1000 anos, como um dia é como 1000 anos. Porque João fala na sua primeira carta que essa é a última hora. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, fiquem apercebidos que essa é a última hora. Já tem 2000 anos que João deixou escrito isso, que nós estamos vivendo a última hora antes da volta de Cristo. E já passou 2000 anos. Lembre-se que 1000 anos para o Senhor é como um, e um dia como 1000. Então não passou 2000 anos para o Senhor, passou apenas 2 dias. Nós precisamos ter a visão de quem está assentado no trono, irmão. Você está sofrendo demais porque você está com seus olhos aqui na terra. E o Senhor falou, não ameis as coisas que há no mundo, nem as paixões dessa vida, porque essas coisas vão passar. Ele deixou registrado isso na carta de João. Ele falou, mas aquele que faz a vontade do Pai vai permanecer eternamente. Irmãos, aquele que faz a vontade do Pai não vai passar. Repete comigo. Aquele que faz a vontade do Pai. Não, eu fiquei surdo. Eu falo um pouco mais alto, que eu estou sem aparelho. Aquele que faz a vontade do Pai não vai passar. Acordou? Você precisa estar centrado nas coisas do alto, irmãos, porque aqui na terra não tem mais solução. Para de viver a graça comum que todo mundo tem. Começa a experimentar da graça especial que Deus derrama só para aqueles que creem em Cristo Jesus. Amém? Nós estamos vivendo muito agarrados nessa terra. Nós estamos perdendo a visão do trono. Aí quando morre alguém, a gente desespera. Porque a gente está olhando aqui e agora, não estão olhando para o trono daquele que é sublime, daquele que tem os anjos que o adoram, ele não precisa da nossa adoração, ele tem os anjos que adoram ele 24 horas, santo, santo, santo é o Senhor. Ele não precisa de nós, mas ele nos escolheu. Isso deveria ser o suficiente para a sua vida, mas nós ficamos correndo atrás daquilo que o mundo inteiro corre. Segunda-feira você vai começar essa corrida para pagar boleto, para ter mais dinheiro na conta. Para quando chegar a aposentadoria, junta tanto dinheiro que vai embora sem gastar o dinheiro, e o pior, ainda deixa para os filhos fazer briga. Eu nunca vi uma família feliz quando o pai morre e morreu milionário. Com exceção da família de Jó. Nunca vi. Nunca vi. Nunca vi uma família unida depois que um pai milionário morre. E era crente, morreu. Os filhos até iam na igreja, parecia crente. Mas na hora que morre tem aqueles milhões para dividir. Menino dos seus advogados, está aí para não deixar eu mentir. Os advogados estão aí. Pergunta para eles. Como que fica essas famílias? É um abrigaiado por uma coisa que vai ficar. Meu irmão, presta atenção numa coisa. Eu acho que eu já falei isso aqui, mas você não prestou atenção quando eu falei, foi em outro sermão. Seu caixão não tem gaveta. Fala para o irmão do lado, seu caixão não tem gaveta. Esse é o meu 29º ano de pastoreio, irmãos. Eu já fiz aniversário demais, casamento demais, mas eu já fiz muito enterro. No Covid, então, foi desesperador. Só na minha igreja enterrei 15 homens. Nunca vi um caixão com gaveta. Nunca vi. O que a gente ajunta aqui é para aqui.
O que a gente já junta aqui, para aqueles que são crentes no Senhor Jesus, é para celebrar a vida e para ser generoso em boas obras. Só. Nós não vamos levar nada disso, irmãos. As tumbas dos faraós estão aí para não deixar a gente mentir. Quem está aproveitando é os outros que estão achando as tumbas deles. Porque tudo que a gente ajunta aqui fica. Agora tudo que a gente investe no reino dos céus, porque foi Jesus quem disse isso no Sermão da Montanha. Ajunte tesouro onde a traça não corrói, onde o ladrão não rouba, onde a ferrugem não destrói. Ajunte nos céus. Procura ler a Bíblia para você saber como é que faz para juntar essas coisas no céu. Porque lá tem história. Lá o que a gente ajuntou, se for palha, madeira ou feno, vai ser destruído pelo fogo, você perdeu o seu tempo. Contudo, será salvo pelo fogo. Tem gente que vai chegar chamuscado no céu, defumado. Mas aqueles que as suas obras forem ouro, prata e pedras preciosas, vai ser depurada pelo fogo. Porque o que não presta no meio daquilo ali vai ser queimado também. Mas depois de depurado vai ser pesado para cada um receber o seu galardão. Eu não sei o que é isso não, mas se Deus falou, deve ser um negócio muito bom. Nós temos que pensar, irmãos, visão do alto. Para de fazer o que todo mundo faz aqui. Para de querer ficar multiplicando seus milhões aqui. Porque isso tudo vai passar. Você está desgastando sua alma, sua saúde, sua vida com um negócio que vai passar, irmão. Agora aquele que andar na vontade de Deus vai viver eternamente. Eternamente. Amém? Um dia um pastor estava pregando aqui na cidade. Eu era adolescente. Não estava escutando nada do que o sermão dele estava pregando, mas ele falou assim: você fica aí brincando de ser crente e tudo, é porque você não sabe o que é um minuto na eternidade. Se você soubesse o que é um minuto da eternidade, você ia parar para pensar. Mas hoje eu vou fazer você parar para pensar. Eu vou te mostrar o que é um minuto da eternidade. Eu falei, uai, eu quero ver esse negócio. Aí foi a hora que eu liguei para prestar atenção. Não sei quem era o pastor, eu não sei qual era a mensagem. Na hora que eu falou assim, vou te mostrar um minuto da eternidade. Eu falei, pensa num canarinho. Pensou? Naquele biquinho dele, do canário? Ele não amola o bico dele na pedra? Então, no dia que a pedra da Ibituruna acabar, de tanto o canarinho amolar o bico dele, passou 1 minuto da eternidade. Isso é eterno. Aí eu falei, vixe, que dia eu decidi mudar. Porque ele falou assim, 1 minuto da eternidade no inferno, meu filho, é muito. Só que quem foi para o inferno não vai ter a chance de sair de lá. Vai viver o resto da vida lá. Cuidado com o que você está fazendo da sua vida aqui. Cuidado, irmão. Nós não podemos brincar de ser crente, não. Nós temos que agradar o coração do Pai. Quem tem o coração do Pai tem a visão do Pai, da onde Ele está sentado. Amém? Se você tiver essa visão, ninguém vai te abalar. Crise nenhuma financeira vai te abalar. Nada vai te abalar. Saúde não vai te abalar, porque você tem a visão do alto e sublime trono. Amém? Mas qual é a segunda coisa que Isaías viu? A santidade. Os anjos cantando o tempo todo, santo, santo, santo é o Senhor. E na Bíblia você vê em Levítico e vê também no Novo Testamento, em Levítico capítulo 20, versículos 7 e 8, está escrito lá, portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Se você olhar no Novo Testamento, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16, diz, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos. E ele fala onde? Não é só no culto de domingo à noite, não. Em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Se você ir para o último livro da Bíblia, em Apocalipse capítulo 22, no último capítulo, a partir do versículo 10, está escrito lá, disse-me ainda, não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão
que tenho para distribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Está escrito, irmãos. Isaías viu a santidade de Deus eterna, e ele exige de nós, se nós quisermos ser eternos como Ele, nós precisamos andar como Ele andou. Sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus. Ele leva santidade num padrão tão elevado e tão sério, irmãos, que Ele não deixou nenhum profeta, nenhum apóstolo, nenhum rei, nenhum sacerdote, nenhum pastor como padrão da igreja. Ele assumiu o padrão e disse: sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo, diz o Senhor. Isso devia nos aterrorizar. Porque hoje nós vivemos um padrão de santidade que os outros vivem. Aliás, a gente mede a nossa vida com a régua quebrada da vida do outro. E quando o pastor vai questionar: meu irmão, mas por que você está fazendo essas coisas? Pastor, o senhor não viu a vida do diácono tal? Ele faz isso, isso e isso. Mediu com a régua quebrada, irmão. Você não viu fulano? Auxiliar do senhor, o pastor lá, ó, faz isso, faz isso, faz isso. Aí eu pergunto, falei: meu irmão, mas na Bíblia fala que Deus falou para a gente ser santo igual o pastor fulano, o diácono fulano, ou é igual ele? Ah, mas o pastor e o diácono, falei: irmão, e se ele for para o inferno, você vai também? É isso que você quer? Porque está parecendo que é. Porque o seu padrão não está sendo o que Deus quer, está querendo que o outro é. Eu vivi muitos anos da minha vida desse jeito aqui, né, na primeira igreja aqui de Valadares. Eu ficava olhando a vida dos diáconos, dos presbíteros, até anotava, fulano, dia tal, fez gesto obsceno na praça tal. Eu vi tantas horas. Eu tinha um cadernetinho que eu anotava. Porque se algum dia o conselho da igreja me chamasse na igreja, para me chamar qualquer coisa de pecado minha, eu ia abrir aquela cadernetinha dos pecados, mas eu ia dedurar a gente demais, menino. Eu tinha prova. Naquela época não tinha esse negócio de alarme, né, de segurança, que só coloca ali monitorado, vai embora e cuida. Então quem monitorava a casa dos irmãos da igreja eram os jovens adolescentes. Nós sabíamos todas as adegas, os uísque, os vinhos, tudo que estava lá escondido atrás dos pacotes de arroz, dos trem, tudo. Aí eu falei: no dia que alguém me chamar, nós vamos dedurar. A minha santidade era santidade de régua quebrada. Eu queria ser santo igual os caras. Eu queria ser torto igual eles. Estava bom, vocês vão para o céu, eu também vou. Mas eu não li a Bíblia. Aí aos 19 anos, quando eu tive uma overdose de droga e de bebida, tinha saído do culto de domingo à noite, da virada do ano, e fui para o Garf Clube, um negócio que tinha lá, da noite e meia. E lá eu envolvi com bebida, com droga. Tinha cantado no conjunto coral, vivendo vida dupla. Tive uma overdose, quase morri. Naquela noite eu orei ao Senhor e falei: Deus, eu preciso conhecer se o Senhor existe, se revela a mim, muda a minha vida, porque desse jeito eu vou morrer cedo. Daquele dia em diante Deus foi mudando minha vida, e hoje eu estou aqui como pastor já há 28 anos completos, mais 4 de seminarista. Desde os meus 19 anos Deus começou a tratar minha vida e mudar de novo. Eu era daquelas turmas de jovens que, quando falava que tinha acampamento, a liderança da igreja tinha que reunir e ficava até 1h da manhã, 1h30, para falar assim: vai, não vai, não, esse não pode ir, essa bagunça demais, ele já foi expulso uma vez, vai ser expulso de novo, ele não vai, não pode, não pode. E hoje eu sou pastor. Por isso, quando eu estou no acampamento, se precisar de expulsar filho dos outros, eu expulso mesmo. Eu fui expulso e hoje eu sou pastor. Quando Deus quer, pega um que ninguém quer e põe na frente da igreja. Amém? E muda de vida. A partir do momento que eu comecei a medir minha régua com a régua de Deus, irmãos, eu estou muito aquém daquilo que Deus tem para mim. Todo dia eu peço perdão a Deus. Quando a gente tem visão de quem é Deus, de quem é a santidade de Deus, nós começamos a enxergar quem nós somos. Foi o que aconteceu com Isaías. Quando ele viu o trono de Deus, aonde ele estava sentado, a grandeza e a santidade dele, os anjos cantando santo, 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 ele se viu e gritou: ai de mim!
Ô irmão, se você não teve a visão do trono e dos anjos, você nunca vai ter a visão de você mesmo. Você sempre vai enxergar o outro. Você sempre vai botar o defeito do outro, o pecado do outro. Você chega aqui, eu falo, não, essa igreja de Moriá, conheço o povo daqui, fulano é assim, fulano é lá, assim e tal. Você só vê o outro, irmão. Você não teve a visão do trono de Deus, porque no dia que você tiver, você vai parar de enxergar o outro. Você vai olhar para você e vai bater no peito e vai dizer, ai de mim, porque eu vi a glória do Senhor e sou um homem de lábios impuros e moro no meio de um povo de impuros lábios, ai de mim. No dia que você tiver a visão do trono de Deus, essa é a sensação. Nos meus 19 anos, um dos desafios que eu fiz para Deus, Deus, se o Senhor existe, eu quero viver tudo que está escrito nessa Bíblia, senão o Senhor não é Deus. Porque tinha uns homens na igreja que pregavam que Deus não fazia mais essas coisas, que Ele não era mais desse jeito, que só a palavra era o suficiente, que não tinha mais nada. Pois eu comecei a orar e desafiar a Deus. Falei, Deus, eu quero passar por aquilo que os discípulos passaram. Se o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso igual aquele à época lá. O Senhor não sossegou. Senão o Senhor vai engagar. O Senhor aposentou, hein? O Senhor não faz mais nada, o Senhor é o velho engagar. Eu falava desse jeito com Deus, até hoje eu falo. Não sei porque que não me matou ainda, mas eu falo. Rasgo o coração. Pois Deus começou a fazer. Uma noite nós estávamos orando, 11 jovens daqui. E nós estávamos orando e pedindo a Deus para que Ele manifestasse a presença dEle na nossa vida. Naquele dia, irmãos, Deus manifestou naquele lugar. Uns jovens tudo de igreja tradicional. Eu não vi, porque eu não fui homem para abrir o olho. Mas a sensação que eu tinha é que eu ia ser engolido naquele lugar. Que o lugar onde eu estava ia ser rasgado e eu ia ser tragado, porque eu estava me sentindo um pecador. E a única coisa que eu fazia era confessar meus pecados, gritando em alto e bom som. Eu não estava preocupado com o pecado do outro, eu não queria era ir para o inferno. E todo mundo estava gritando pecado naquele dia. Nós não conseguimos escutar o pecado do outro, porque a gente tinha tanto pecado para falar. Me perdoa, Senhor, e chorando, e perdão, Senhor, porque a glória de Deus se manifestou naquele lugar. Quando a glória de Deus se manifesta no quarto da gente, aqui na igreja, a sensação que a gente tem é que a gente está com a vida torta, irmão. Que a gente está muito aquém daquilo que Deus quer para nós. A gente para de olhar para o vizinho do lado, para o irmão que sentou na frente, o que cantaram aqui na frente. A gente olha para nós. A gente não faz igual o fariseu. Senhor, obrigado, porque eu jejuo 2 vezes na semana, e jejuava mesmo. Porque eu dou o dízimo da hortelã, do cominho, dava mesmo. Porque eu sigo todas as leis, seguia mesmo. E porque eu não sou igual aquele publicano que está lá atrás, pecador, miserável. Aí ele acabou com a oração dele. Jesus falou que a primeira oração reciclável do mundo, ele orava de si para si, de si para si. Não passou nem da cabeça, quanto mais do teto. Embora ele fazia tudo certo, mas ele ficava olhando para a vida do outro e não para ele. Mas o publicano pecador não conseguia nem levantar a cabeça, só batia no peito e falava: Senhor, ser propício a mim, pecador. Jesus falou que essa oração foi aceita. Deus ouviu. Quando a gente tem a visão de quem é Deus, irmãos, e a visão da santidade de Deus, a outra visão que a gente tem é de nós mesmos. Ai de mim, sou pecador. Amém? Nós precisamos ter essa confissão nos lábios, porque Deus conhece quem nós somos. Agora, poucos anos atrás, eu estava lá na igreja, num culto de quarta-feira, eu preguei no Salmo 23. E depois, quando acabei o sermão, eu cheguei no carro, que a gente estava indo embora para casa, minha mulher estava meio chorosa, com os olhos. Falei: o que aconteceu? Falou: meu amor, você não percebeu hoje? Falei: não. Falei: meu amor, Deus desceu naquele lugar, você pregando, Deus moveu, você não viu a gente chorando? Falei: mas você e a Regiane chora todo culto aí. Para mim, está sendo bênção. Falei: não, hoje foi diferente. Teve um monte de gente, foi tocado, o povo saiu chorando. Falei: não, que bênção. Deus falou, e meus meninos falando: não, pai, Deus te usou, glória a Deus. Eu fiquei feliz demais. E nós fomos para casa. Cheguei em casa, e na hora do jantar, eles continuaram falando desse negócio. Eu fiquei empolgado. Falei: gente, eu preciso ver esse sermão. Fui lá na internet, pegar o sermão que estava gravado lá. Aí estava acabando na janta, coloquei assim no copo. E aí todo mundo saiu depois, que a gente conversou, amém, amém. Fui descascar minha laranjinha, fui ver o culto. Na hora que eu fui clicar para assistir o culto, o WhatsApp, tem
um pastor amigo meu lá do São Luís do Maranhão, lá da região missionária que a gente estava ajudando lá. Nó, varão, acabando de ver seu culto aqui. Rapaz, Deus falou demais. Deus, eu estou chorando aqui. Eu falei, nó, louvado seja o nome do Senhor. E tudo, daqui a pouco ele escreve assim, mas você não é bom. Eu falei, amém, é verdade. Não, você não entendeu, você não é bom. Eu falei, entendi, eu não sou bom, a glória é de Deus, amém. Não, você não entendeu, assim diz o Senhor, você não é bom, eu te conheço. Aquela noite, por 9 vezes, Deus deixou grafado em letras grandes, você não é bom, eu te conheço. Mas eu vou te honrar. Mas sempre lembre na sua vida, quando subir no púlpito, você não é bom, diz o Senhor. Ô, irmão, você acha que Deus não conhece a gente? Você acha que essas roupas bonitas que a gente coloca, aquelas Bíblias grandes, parecendo Bíblia de púlpito, com as letras garrafais que a gente anda debaixo do braço, você acha que Deus não conhece o nosso coração? Deus conhece. E o que Ele está esperando de nós, para usar a gente com poder e glória, e para a missão que Ele tem para nós, que é urgente, porque os campos branquejam. Por isso o nosso Senhor Jesus deixou escrito, rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores, porque os campos já estão brancos, e poucos são os trabalhadores. Mas enquanto não acontecer em nós o ai de mim, eu vi o Senhor, não tem a missão. Aí nós temos que criar uma missão, eventos, shows, pregadores, mas a missão não vem. Enquanto não vê o ai de mim, Deus não mostra aquilo que Ele realmente tem para a sua igreja. E a gente fica botando pano no rosto como Moisés, porque a glória já se foi há muito tempo. Ai de mim, sou pecador. O que Deus espera nessa noite de nós, irmãos, que a gente tenha a visão de quem que Ele é, da santidade dEle e de quem nós somos. Pecadores. Pecadores. Se não fosse a graça de Deus, o sangue de Cristo naquela cruz, ai de nós. Porque somos um povo de lábios impuros e vivemos no meio de um povo de impuros lábios. Quanta fofoca, irmão. Estou desabafando, irmão, é lá. Lá é assim, olha. E eu não estou falando aqui, lá eu já falei isso no púlpito. Já me deu um monte de problema por causa disso. Mas eu falo. Sabe por quê, irmão? Porque se eu não cobrar aquilo que eu tenho visto, Deus vai me cobrar na eternidade. Os atalaias que Deus tem colocado nesse lugar, como pastores, atalaias, diáconos, profetas dessa casa, que têm visto o pecado, segundo as Escrituras, e não têm confrontado esses pecados, com medo de perder família, porque é parente de fulano, e ciclano, irmão, um dia nós vamos sentar diante daquele que é. E Ele botou a Bíblia dele nas nossas mãos e mostrou para nós aqueles que nós precisamos tratar o coração de todos eles. E Ele vai cobrar o sangue de cada um que morreu no pecado, porque nós não fomos homens e mulheres suficientes de confrontar esses pecados para a glória de Deus, para que haja mudança de vida no nome de Jesus. Porque é isso que aconteceu nesse texto. Depois que ele falou, ai de mim, a primeira coisa, purificação de si mesmo. O anjo pegou a brasa tenaz do culto com a tenaz e passou nos lábios. Primeiro protetor labial do mundo registrado na terra foi uma brasa viva do altar do Senhor. Para proteger da conversa fiada. Queimou a boca. Ele falou, você está purificado. Engraçado que eu não vi Isaías falar assim, nossa, Senhor, que coisa boa que o Senhor me deu essa pedrinha. O Senhor não tem outra para eu ir chupando no caminho, não. Aquilo ali doeu demais, irmão. Deve ter dado bolha. Os lábios ficaram grossos, ardido, mas ele saiu dali mudado. Ele saiu com os lábios purificados. Amém? Nós queremos hoje ser mudado por Deus, mas sem dor. Não existe isso na Bíblia. Você não vai achar isso em lugar nenhum na Bíblia. Todo mundo que foi purificado por Deus, todo mundo que foi usado poderosamente por Deus na palavra, ele foi ferido profundamente por Deus, confrontado os seus pecados. Foi levado ao lugar do oleiro para ser quebrado e ser feito de novo. E sempre lembrado que ele continua sendo de barro. A glória é do Senhor.
A glória que Deus nos usa é dele. O poder é dele. E o reino é dele, nunca foi nosso. Tem muitos líderes de igreja que têm feito da igreja sua amante. E eu vou te dizer, o noivo não gosta de amantes da sua noiva. A noiva é de Cristo, não vai ser dos líderes das igrejas. A noiva só tem um dono, e esse dono chama-se Jesus Cristo. Nós líderes somos apenas os porteiros. É isso que nós somos, você sabia? A Bíblia fala isso em João. As ovelhas são do pastor do Senhor Jesus. E eu falo assim, as minhas ovelhas me conhecem e ouvem a minha voz. Para essas, o porteiro abre, para que elas possam passar. Nós, pastores, liderança de igreja, somos apenas o porteiro, irmão. As ovelhas continuam sendo do Senhor Jesus, amém? Nós precisamos mudar no nome de Jesus. Nós precisamos reconhecer os nossos pecados. Ainda há tempo. Na nossa geração, quem se arrepender dos seus pecados e confessar, há uma promessa em Atos dos Apóstolos que fala que esse vai ser salvo em nome de Jesus. Mas se a gente continuar fingindo que é crente, vivendo nessa graça comum que todo mundo vive, nunca vai experimentar a graça especial do Senhor. Depois disso, Isaías, depois que ele é purificado, ele escuta a voz de Deus. Talvez seja por isso, irmão, que você nunca conseguiu ouvir a voz de Deus. Você ainda não se arrependeu, de fato e de verdade. Você ainda, quando vê um irmão que te machucou, você vira as costas. Você senta no outro banco. Você muda até de igreja, porque o irmão que te machucou está lá. E a Bíblia fala que o irmão te machucar, quando ele te machucar, até 70 vezes 7, vai lá e perdoa o seu irmão de novo. Essa é uma ordem do nosso Senhor Jesus. E nós ficamos mudando de igreja. É mais fácil mudar de igreja, mas Deus não falou, se o teu irmão pecar contra ti, muda de igreja. Não fala não, fala perdoa. Perdoa. 70 vezes 7, o mesmo pecado. Nós só damos conta de perdoar, irmãos, se a gente for purificado pelas brasas do altar do Senhor. Só é purificado quem reconhece quem Ele é. Ai de mim, porque sou pecador. Sou pecador. Agora, depois disso, ele escuta a voz. Então ouve-se a voz. A quem hei de enviar? E prontamente o profeta disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Quem tem toda essa visão, sempre vai estar disposto a ir aonde Deus mandar. E não aonde ele acha que quer. É aonde Deus manda. Tenho visto muito pais aqui que entregam seus filhos para Deus, mas para deixar perto. Os filhos só vai ser abençoado se fizer o que eu decidi. Não, meu filho, você vai fazer uma faculdade, você vai fazer direito para ser promotor de justiça, você vai fazer concurso público, vai ser um juiz, vai ser médico, estuda medicina. Isso é bom. Provavelmente alguns porque dá dinheiro. Vai ser fazendeiro, nós já temos fazenda, olha quantos milhões, vai tocar isso aqui, porque eu tenho um seminarista que está indo esse ano para o seminário, que abriu mão de milhões para ser pastor, para ser apenas missionário. Uma fazendinha das fazendas deles tem 100 mil cabeças de gado confinado. 100 mil, você não escutou errado não. 100 mil cabeças de gado confinado. Eu estive lá nessa fazenda. E o avô dele estava preparando ele para ser o CEO das empresas, porque ele é o neto mais velho. Mas ele teve um encontro com Jesus na época do Covid e foi discipulado pela família pastoral. E hoje ele está indo para o seminário de Campinas para servir ao Senhor Jesus. E uns missionários da F-Hop que tiveram lá na nossa igreja perguntaram para ele, ei meu filho, e esse gado todo, esse trem tudo aqui, para quem que vai ficar isso? Falei, meu avô, meus tios acharam que era para mim, mas eu vou deixar para meus primos, porque eu quero salvar almas. Ô irmãos, que tapa na cara. Um menino que tem tudo, mas que não quer nada, por amor a almas. Qual é o nosso chamado, hein?
A quem que nós temos escutado? A quem que Deus vai enviar? A quem que Deus vai enviar? Você está disposto e preparado para ouvir a voz de Deus e abençoar seus filhos para onde Deus quiser enviá-los? Eu ouvi esse apelo há 27 anos atrás. Eu tinha 2 anos de casado. Aliás, eu lembrei agora que dia 1º eu faço 29 anos de casado. E um apelo do pastor Jeremias, quando ele falou assim: eu quero desafiar os pais a se levantar lá no colégio presbiteriano, isso, a se levantar aqui e consagrar os seus filhos, para levar, para vocês colocarem os seus filhos na mão de Deus, para Ele levar os seus filhos aonde Ele quiser, na vocação que Ele quiser. Se Ele quiser pastor, missionário, se for missionário lá do outro lado do mundo, você vai abrir mão e vai colocar na mão de Deus. Eu lembro que naquele dia eu falei: vamos ficar de pé, meu amor. E peguei no braço dela, ela falou: não, nós não temos filho. Falei: mas pela fé nós vamos ter, fica de pé aí. Eu já estava de pé. E chorando, nós estávamos entregando os nossos filhos ao Senhor para Deus mandar para onde Ele quiser. Pois bem, 5 anos depois, 3 anos depois dessa história, veio o primeiro filho. E 6 meses depois ela engravidou do outro filho. Nós temos 2 filhos que hoje, para a glória do Senhor, um está indo para o 3º ano de seminário em Campinas, ser pastor. E o outro está aqui presente. Daqui a 15 dias ele está indo para Jocum de Goiânia, junto com a sua namorada. Os 2 vão ser missionários, estão se preparando para ser missionários, provavelmente nos países árabes, para a glória do Senhor. Não dói não, pastor? Dói. O senhor não chora não? Todo dia. A sensação que tem é de perda. Mas eu perdi para Jesus, irmãos. Tem muita gente que está perdendo os filhos para as drogas, para a prostituição, para o mundo. Eu perdi meus filhos para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eles estão sendo enviados. E um dia nós vamos encontrar e viver eternamente. Mas aqui está acabando o tempo. Cada um vai para o seu lado. Cada um vai continuar pregando, porque a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Irmãos, eu termino esse culto desafiando aos irmãos. Se vocês tiverem a visão de quem Deus é, a visão da santidade de Deus e quem nós somos, nada, e ouvir a voz de Deus, e se estiver de pronto, eis-me aqui, Senhor, grandes coisas vão acontecer nessa igreja em 2025 e até o resto da vida de vocês, até o Senhor Jesus voltar. Vocês vão experimentar coisas que vocês nunca experimentaram na vida de vocês. Mas se vocês continuarem só frequentando a igreja, escutando bons sermões, de vez em quando lendo a Bíblia, vocês vão sofrer demais. O caos está por aí. O anticristo já está na terra. E os dias serão muito maus. Mas aqueles que andam pela fé, eles vão caminhar e não vão se fatigar. Eles vão voar como águias. Naqueles que esperam no Senhor, porque a boca do Senhor o disse. Isso é Isaías 40:31. Deus tem uma promessa para o seu povo, que confia nele, que entrega a sua vida e as suas finanças e os seus filhos, tudo nas mãos. O nosso Deus é o Deus do ouro e da prata. Nós estávamos com um problema financeiro muito grande na nossa igreja. Só 30% da igreja dizimava. E quando chegou a eleição dos diáconos, eu mandei puxar o dízimo dos candidatos, 1 ano. E eu descobri que não só os candidatos, mas a maioria dos diáconos da nossa igreja não era dizimista. E eu falei no conselho: como que nós vamos cobrar da igreja fidelidade nos dízimos, nas ofertas, se os obreiros não são fiéis dizimistas? Como que a gente pode fazer isso? E o conselho, com muito pesar, resolveu agradar a Deus e não a homens. Falei: nós vamos ter muita família que vai torcer o nariz para nós. Vão ter muita gente que vai querer sair da igreja. Mas entre agradar a homens e a Deus, irmãos, nós temos que agradar a Deus.
Nós temos que aprender a fé de Abraão, não a fé de Moisés. A maioria de nós vivemos a fé de Moisés na lei. E alguns dizem assim, não, porque a lei de Moisés já está no Antigo Testamento, já passou. Não, eu não vivo a fé de Moisés, irmãos. Eu vivo a fé do pai da fé. A Bíblia não diz que tem um pai da fé? Quem que é o pai da fé? Quem que é o pai da fé? Abraão. E Abraão não tinha nem lei. Por que ele dizimava? Não existia lei. Por que Abraão dava dízimo de tudo que ele tinha? Por quê, irmão? Por amor. Por gratidão daquilo que Deus estava fazendo e prometendo para ele. Ele nem viu a maioria das promessas, mas ele confiou num Deus que pode todas as coisas. E ele dizimava por amor. No dia que eu descobri isso na minha vida, eu falei, Deus, eu quero a partir de hoje dizimar por amor. Não é porque tem que dizimar, não é porque é lei, porque eu vou ser disciplinado, não é porque eu te amo. Me ensina a te amar ao ponto de eu dar minha vida, meus bens pelo Senhor. Eu quero andar igual o pai da fé. Eu fui liberto, irmãos, dessas coisas. Você precisa ser liberto quando você experimentar. Quando Jesus disse em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade, aquele conhecer, ele é de experimentar a verdade, é de ter experiências de como é a verdade na sua vida. Aí você vai ser liberto. Enquanto você só conhecer de cabeça, você vai ser mais um na multidão. Mas quando você começar a colocar em prática tudo que está nas Escrituras, irmãos, você vai ser liberto de fato e de verdade de tudo, tudo. Você vai conseguir dizer como Paulo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Lucro. Você perde o medo de morrer e perde o medo de viver sendo fiel a Deus. Você perde o medo, irmãos. Sabe por quê? Porque você vai andar e conhecer aquele que é o próprio amor, pois Deus é amor. A palavra de Deus fala isso, pois Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8, parte B. Pois Deus é o amor. E o amor, se você continuar lendo o capítulo 4 de João, você vai ver, o amor lança fora o medo. Você só vai parar de ter medo no dia que você andar do lado daquele que é. Aquela dica que ele deu para o pai da fé: anda na minha presença e ser perfeito, ser completo, perfeito de plenitude, não de inerrância, de plenitude. Anda comigo. E o desafio que eu faço essa noite com você é que 2025, independente dos desafios que o pastor fizer aqui, você decida hoje, até o resto da sua vida, não é só 2025, até a última trombeta, irmão, ou até o último suspiro da sua vida, andar com Deus. Não é só frequentar a casa de Deus, não é só crer na palavra de Deus, mas andar com Deus. Andar com Deus significa morrer para si mesmo, ser santo porque esse Deus é santo. Andar com Deus. Se você quer ter essa experiência, não sei nem de como pensar, pastor, eu queria, mas eu tô sujo igual o puleiro de pato. Falei, irmão, Deus te conhece e Deus te atraiu nesse culto hoje. E Ele está te dando a oportunidade de você se achegar até Ele. Ele vai te limpar. O compromisso é dele. Mas quando nós batemos no peito e dizemos: ai de mim, pecador, sou um homem de lábios impuros e vi Deus. Quem sentiu a presença de Deus nesse lugar e quem quer esse desafio, não espera o outro levantar não. Sai e vem aqui na frente, eu quero orar por você. Não levanta porque o outro levantou. Levanta porque Deus falou no seu coração. Eu quero experimentar isso, 2025. Eu quero ser lavado e purificado pelo Senhor. Eu quero ter a missão do Senhor. Eu quero ser santo porque Deus é santo. Eu não sei por onde começar, mas eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Agora prepara, irmão, porque esse negócio dá um cavalo de pau na nossa vida. Muita coisa muda, muita coisa muda. Louvado seja o nome do Senhor. Pode levantar, irmão, sem medo. Pastor, eu estou com medo, porque Deus vai fazer. Irmão, você tinha que ter medo que o diabo já está fazendo na sua família, na sua casa. Tinha que ter medo era do que o diabo está aprontando.
Deus, quando Ele faz é para melhor, no nome de Jesus. Levante o seu lugar que dá tempo ainda, vem aqui na frente, encosta aqui perto do altar e nós vamos orar por você. Vida nova, 2025, novo, 2025 tendo a visão do trono de Deus, 2025 mudando. Muitas vezes, não poucos, eu falo: Deus, ó, eu quero pedir perdão ao Senhor porque eu fiz uma bagunça e pior, não sei nem resolver. Mas o Senhor sabe, eu estou aqui mais uma vez, confessando: o Senhor está aí nas suas mãos, me ajuda. Várias vezes, perdão de Deus veio, várias vezes, a restauração veio. Deus é um Deus que renova as suas misericórdias a cada manhã. Você só está aqui, irmão, respirando, porque hoje de manhã, Deus deu uma ordem aos seus anjos, para que recolhesse as misericórdias vencidas da sua vida e colocasse misericórdias novas na prateleira da sua vida. É assim que está lá em Lamentações 3:22. As misericórdias do Senhor, elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Se acordou amanhã e respirou, começa agradecendo, porque Deus colocou a misericórdia dele de novo na sua vida, sem você merecer. Ele te conhece, e ele falou: não, eu vou deixar ele viver mais um dia. Todo dia, todo dia. E sabe o que é misericórdia? É uma palavra composta de misel, miserável, e de córdia, cardia, coração. É o coração de Deus no miserável homem que eu sou. Ai de mim, Senhor, ai de mim, estou perdido. Eu estou com os lábios impuros e no meio de um povo de impuros lábios. O Senhor tem a solução para a minha vida e para a sua. Amém? Vamos orar? Pai, nós clamamos nessa noite, porque o Teu Santo Espírito falou neste lugar. É o Teu Santo Espírito que nos renova, é o Teu Santo Espírito que nos confronta, é o Teu Santo Espírito, ó Pai, que move nos nossos corações, que nos dá novas histórias, que nos levanta do nada. Nós confessamos que nada somos, nós confessamos que não somos nada sem o Senhor e que precisamos da direção do Senhor para esse ano e para todos os anos da nossa vida até os últimos dias. Nós confessamos, Senhor, nós precisamos de Ti. Não esqueça de mim, dos meus filhos, da minha esposa. Não esqueça dos meus sobrinhos que se entregaram a Ti como missionários, como pastores. Para o Senhor fazer o que o Senhor quiser. Esse povo aqui está se rendendo a Ti, meu Deus. Para o Senhor fazer o que o Senhor quiser na vida deles. Oh, meu Deus, o Senhor é o único Deus que reescreve histórias, que do nada faz tudo. Você é o único que pega um menino mimado, deixa ele na cisterna, deixa ele ser vendido como escravo aleijado, deixa ele ser mordomo, depois cadeia. 13 anos de aprendizado para um dia subir no trono e ser governador de um país e mudar uma nação. José é o seu nome, e o Senhor era com ele em todas as instâncias. Ser com teu povo hoje, ó Pai, em todas as instâncias e processos da vida deles, que eles não temam andar com o Senhor, que eles não temam depositar a vida deles, os sonhos deles, as finanças deles no altar do Senhor, que eles não temam os caminhos que o Senhor tem para eles, que são muito mais altos do que os nossos, que eles apenas confiem e entreguem, porque o mais o Senhor fará. Pois é assim que está escrito na Tua palavra: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. É nessa palavra que cremos, é em cima dessa palavra que oramos, pois a Tua palavra, ó Pai, não vai passar. A Tua palavra é eterna. Aumenta a nossa fé, e que possamos muito em breve testemunhar dos grandes milagres que o Senhor tem feito através da nossa história, a partir desse dia em que o Senhor decidiu tremer as nossas bases, convencer os nossos corações, e aqui nos rendemos diante do Senhor. Eis-me aqui mais uma vez, envia-me a mim aonde Tu quiseres, e que esse povo seja bênção aqui nessa cidade, e nas cidades e nos países que o Senhor os mandarão. Que eles sejam, ó Pai, o sal da terra e a luz deste mundo,
para a glória do Senhor. No nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.